Carregando. Agora sim. Pronto, deu. Pessoal, então a nossa aula de hoje será sobre algum tema, um assunto muito importante. Qual é o assunto? Peraí, pelo amor de Deus, a minha aliança... Ah, tá aqui, ai que susto. Eu tinha tirado a aliança. Então, pessoal, voltando ao assunto, um assunto, um tema, algo muito importante que se chama regência verbal. Olha o nome, regência verbal. Regis, vem do latim regis, rei. Quem manda? Imperativo, verbal. Então, é o verbo que manda alguma coisa. Então, é relacionado com verbo, Tolfo? Sim, é relacionado com verbo. E aqui vocês vão ver, é verbo relacionado com preposições. Como assim, Tolfo? Vou falar bem rápido. Mariana. Mariana, estávamos numa conversa agora, e aí eu falei que vai ser difícil a Mari arranjar um namorado que aguente a Mari. Não que não goste dela, né? Mas que aguente, né, Mari, pelos excessos. Mas aí eu pergunto para vocês, e vocês abram o áudio e me respondam. Mariana namora com Cláudio ou Mariana namora Cláudio? Qual é o certo? Com Cláudio. Com Cláudio ou Cláudio? Pergunto para vocês. Mariana namora com Cláudio ou Cláudio? O que vocês acham que é o certo? Alguém se arrisca? Com Cláudio ou Mari? Muito bem, a Mari, exatamente a Mari, não quer namorar. Porque, gente, quem namora, namora alguém. E é isso que é regência verbal. A regência verbal do verbo namorar não permite o uso do com. Ah, Tolfo, mas então por que a gente fala errado? E eu vou explicar para vocês. Isso são culpa das mulheres. Porque as mulheres confundem namorar, noivar e casar. Quem noiva, noiva com alguém. Quem casa, casa com alguém. Aí exige o com. A regência do verbo noivar, a regência do verbo casar exigem a preposição com. Agora, namorar não exige. Então, as mulheres que são as culpadas disso daí, né? Elas confundem namorar e casar. É muito diferente, né, gurias? Né, pessoal? Mas é isso aí. Isso é regência. A regência, ela vai exigir ou não vai exigir preposições. E a gente erra, a maioria das vezes, pelo vício da fala. A gente fala errado. E o falar errado vai fazer com que a gente escreva errado. E hoje a gente vai trazer aqui tudo isso para vocês. Ok? Vou apresentar a minha tela, então, a partir de agora, vou apresentar a minha tela. Olá, Vini, tudo bem? Seja bem-vindo, filho. Vocês me digam se a tela está sendo compartilhada, vocês me digam. Só me diz aí, está sendo compartilhada? Tá carregando, Sim. mas acho que vai dar certo. Deu. Tá. Galera, a página 46. É isso? É, 46. Eu falei 42, né? Eu vou ter que descer aqui. Vou ter que descer com a mão mesmo. Vamos aqui, vamos descendo. Página 46, vocês estão vendo lá? Tá todo mundo já na página 46 aí? Seus livros. Sim. Página, eu tô 17? Aqui, 18, 19. Vamos descendo. Achei que já estava. Ô, Tolfo. O Oninote às vezes demora um pouquinho. Tu trabalhou... Pessoal, lê a primeira parte aí para mim. Alguém lê para mim a primeira parte aí. Mari, lê para mim aí, Mari. O número 1, querer ou... Isso, lê aí. Isso aí. A, igual desejar, VTD. Pode repetir? Sim. Isso. O verbo querer, né, gurizada? Verbo querer. Gente,
O verbo querer, a gente usa a preposição ou não usa a preposição. Quando for no sentido de querer, de desejar alguma coisa, aí a gente não usa a preposição. Eu quero o caderno. Ok, então quer dizer que tu deseja o caderno. Agora, eu quero ao caderno, quer dizer que tu quer bem a alguma coisa. Então, quando tu quer desejar um agrado para alguém, para que alguém se dê bem, para que tu queira que a pessoa se sinta bem, aí tu vai usar a preposição. Agora, se for só no sentido de desejar, aquilo ali daí é sem preposição. Aí vocês me perguntam, Tolfo, essa vai cair? Não, eu não memorizaria essa do verbo querer. Vamos para a próxima. Lê a próxima, Mari. Número 2. Estimar. 2? Pagar de Estimar. Tolfo. É o 2 ou o Oi, B? Porque tem o deixa eu 1 ver. A e o B. Deixa eu ver, eu cheguei aqui, né? Cheguei. Ok, cheguei aqui, ó. Ok. Agora deixa que eu vou seguindo aqui com vocês. Pessoal, antes de qualquer coisa, Que tá? página Antes que é de isso, Tolfo? qualquer coisa, eu quero falar com vocês a respeito disso daqui, ó. Disso daqui, tá? Vamos lembrar, gurizada, que eu uso o, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas para objetos diretos, ok? Objeto indireto, tá, gurizada? Eu vou usar geralmente o lhe ou lês, ok? Ah, Tofo, pode ser a ele também, pode ser a ele, pode ser dele também. Mas qualquer um desses aqui indica que é objeto indireto e automaticamente nós temos uma preposição junto com eles, tá? E aí eu pergunto para vocês, gurizada, vocês sabem quando usar o, a, o, as, ou quando usar lo, lá, los, las, no, na, nos, nas? Vocês sabem usar isso daí? Bom, se vocês sabem ou não sabem, eu vou explicar para vocês. Vocês têm que cuidar o verbo, tá? Se o verbo acabar em vogal, tá? Se o verbo acabar em vogal, vocês vão usar o, a, o, os ou as. Agora, se o verbo acabar em M, vocês vão usar o no, o na, o nos ou nas. Agora, se o verbo acabar em R, S ou Z, eu corto R, eu corto S e eu corto Z, boto if e acrescento lo, lá, los, las. Galera, essa daí é quando que vocês vão usar cada uma delas, tá? Mas o importante é o que vem agora, ó. Isso daqui, a número 1, eu acho menos importante. Mais importante é a 2. A 2 vocês botem um asterisco aí, porque é bem importante. É bem importante. Por que que ela é bem importante? Porque de qualquer forma que eu escrever, vai tá sendo certa, ó. Quando for algo, pagar, tá? Pagar é o verbo pagar ou o verbo perdoar. Quando tu paga algo, alguma coisa, a alguém, para alguém. Então, gurizada, esse verbo aqui, ó, pagar. Opa, desculpa, deixa eu pegar aqui a canetinha. Quando eu pego o verbo pagar e perdoar, quando for algo ou alguma coisa, é um verbo transitivo direto, ou seja, eu não uso preposição. Agora, quando for a pessoas, a alguma pessoa, a alguém, aí eu sempre tenho que usar essa preposição. Então, toma cuidado, gurizada. Quando que vai ser para algo ou alguma coisa sem preposição? Quando for para alguém, com preposição. Ok? Isso daí deu para entender? Essa partezinha aí é tranquila? Se for tranquila, eu vou seguir aqui o resto. O proceder a gente não vai falar e a gente vai falar do número 4, o assistir. E toma cuidado com o verbo assistir. É o verbo que mais causa erro no dia a dia. Ontem eu assisti o jogo. Ontem eu assisti o jogo. Aí, gurizada, já está sendo usado de forma errada. Por quê? Porque quando é no sentido de olhar, é ao jogo. Ontem assisti ao jogo, ao jogo.
Então, gurizada, quando for no sentido de ver, vocês precisam usar a preposição a. Porque se tu não usar a preposição a, tu tá dizendo que tu tá auxiliando. Como assim, Tolfo? Olha a frase. O médico assistiu, e aí eu pergunto para vocês, o paciente ou ao paciente, qual que é o correto? Qual que é o correto, gente? O paciente ou ao paciente? Vejam bem, O paciente. se eu usar a preposição, quer dizer que ele está só olhando. Agora, se eu não usar preposição, quer dizer que ele está ajudando. E aí, gente, o médico assistiu o paciente ou ao paciente? O. E aí? O paciente? Tá certo? Tá certo. Quer dizer que o médico assistiu o paciente, quer dizer que ele ajudou. Ele foi lá, o paciente estava ruim, ele foi lá e ajudou. Agora, olha a situação. O médico está aqui parado, daí passa com o paciente dele pela maca. Aí o médico assistiu ao paciente. Então, as duas formas estão corretas. Depende do contexto, ou seja, depende de como é usado. Se for no sentido dever, eu coloco a preposição. Se for no sentido dever, eu coloco preposição. Agora, se for no sentido de ajudar, eu nunca coloco preposição. É por isso que quem assiste jogo está errado. As pessoas assistem ao jogo. Eu assisto à televisão, aí coloca a crase. Então, é uma questão, a regência geralmente cai diretamente relacionada com análise sintática, que é objeto direto, objeto indireto, ou cai relacionada com crase. Então, sempre em todos os concursos caem questões relacionadas à regência. Vocês entenderam? Eu vou para a próxima. Vocês entenderam? Eu vou para a próxima. Vocês entenderam, gurizada? Sim, tô. Sim, todo mundo entendeu aí? Seria bom ligarem os áudios aí, gente, para a gente participar mais. Ok? Entenderam aí? Entenderam? Vamos para frente. Vamos lá, então. Deixa eu ver o agradar aqui, gurizada. Essa aqui eu não faria, ok? Agradar não faria. Isso aqui não cai muito, tá? É raro cair. Aspirar, sim, tá? Aspirar. Aspirar tem dois sentidos. Tem o sentido de... Deixa eu pegar a caneta. Tem o sentido de aspirar, no sentido de respirar. Estou respirando. E no sentido de desejar, de almejar. Gente, aspirar no sentido de respirar é transitivo direto. Eu aspiro o ar. Eu aspiro o ar. Agora, quando for no sentido de desejar, aí vocês têm que colocar uma preposição antes da palavrinha que vai vir depois do verbo. Por exemplo, eu aspiro a uma vaga neste concurso, ou seja, eu desejo, eu almejo. Então, quando for no sentido de almejar, tem que aparecer a preposição a. Agora, se não for no sentido de almejar, for no sentido de respirar, aí é sem preposição. Não tem preposição. Ok? Tranquilo isso daí? Espero que vocês tenham entendido. O visar, gurizada, isso aqui é fácil, visar é fácil, tá? O visar, ele pode ser no sentido de mirar, de dar visto em alguma coisa, ok? Ó, como o professor dá visto aqui. Então, tá, ele visa o aluno, ele visa o alvo, então ele está mirando, está dando visto. Agora, quando for no sentido também de mirar, de desejar, mirar não, de almejar, de desejar, gente, aí também vai usar a preposição igual o anterior, tá? Então, com preposição também. Viso a um cargo público, viso-lhe ou viso a ele, tá? Então, aqui tem que exigir a preposição
a quando for no sentido de almejar. E aqui uma das mais importantes, essa aqui, sim, a número 8, tá? Coloca número 8 aí, gurizada, bota um asterisco bem grande nessa 8 aí. Pode botar aí um asterisco bem grande na 8. Colocaram? Sim. Colocaram? Ok? Sim. Beleza. Gurizada, eu tô vendo aqui... tá. Gurizada, isso daí, a maioria das pessoas falam errado. Obedeceu o seu pai? Obedeci ele. As duas formas que eu falei estão erradas, porque é obrigatório o verbo obedecer usar a preposição a. Então, obedeceu ao seu pai? Sim, obedeci-lhe. Então, sempre quando tu substituir pai, mãe, seja lá quem for ali, vai ser o lhe, porque isso daqui é um objeto indireto. Obedeceu à sinalização? Sim, obedeci à sinalização. Exige a preposição a. Então, tome cuidado com o verbo obedecer, porque ele é extremamente importante, porque a gente fala muito errado. Então, gurizada, obedecer sempre vai exigir a preposição a. E quando for substituir um termo referente a obedecer, vocês usam lhe, porque é um objeto indireto. Vocês entenderam isso daí? Sim. Sim? Tá. Então, pessoal, tem algumas outras que não tem ali. Tem mais uma, né? Tem a número 9. Responder, verbo transitivo indireto. Tá? Isso é importante. Isso é bem importante. A maioria dos professores falam errado. Porque a regra também é uma regra errada, tá? Quem responde, responde alguma coisa a alguém. Então, respondi, o questionário, prestem muita atenção aqui. O questionário ao professor. Veja bem. Respondi o quê? O questionário. Objeto direto. Ok? E respondi o questionário a quem? Ao professor. Então, objeto indireto. Eu tenho os dois objetos, correto? Sim, eu tenho os dois objetos. Agora, se eu simplesmente tirar um deles, eu obrigatoriamente preciso colocar a preposição a. Respondi ao questionário. Esse é o questionário que antes era objeto direto, se torna objeto indireto. Ou seja, respondi. E eu tenho dois objetos, um é direto e outro é indireto. Agora, se eu tirar um dos objetos, responder com um objeto só, sempre objeto indireto. Então, vocês vejam, antes que era o questionário ao professor ou para o professor, aí eu tinha objeto direto, objeto indireto. Tá, perfeito. Agora, se eu tirar o objeto indireto, o objeto direto de antes se torna um objeto indireto. Vocês entenderam isso daí? Parece meio complexo, mas não é. É só pegar o miúdo da coisa. Vocês entenderam essa parte aí? Então, se tiver só Vocês um entenderam, objeto, gente? ele vai sempre ser indireto, é isso? Vocês Se conseguiram tiver só um. entender do verbo responder? Eu não estou escutando vocês estão falando? Sim. A Kelly está falando, eu não estou escutando. Mariana, estou escutando. O Guimarães, eu estou escutando. O resto, não estou escutando. Sim. Kézia, fala aí, Kézia. Tô falando, não tá me ouvindo? Eu não estou escutando. Estranho. Gente, então aqui, ó, tá? Espero que vocês... Se alguém falar aí, eu não responder, e alguém escutar, me fale, tá? Galera, eu vou adicionar alguns verbos aí que eu acho importante, já caíram,
e podem cair de novo, tá? Vamos falar do chegar e ir. O chegar, bota aí, acrescenta aí, chegar e ir. Coloca aí, chegar e ir, tá? Coloca aí. Esse daí é o que vocês mais falam errado. Por exemplo, quando vocês chegam em casa, tá? Acabei de falar errado. Quando vocês chegam, vocês falam, mãe, cheguei em casa. Correto? É isso aí? Sim, vocês falam isso. Só que o chegar e o ir, nenhum deles aceita o em. Nenhum deles aceita o em. E eu vou explicar o porquê depois, por causa desses verbos aqui, ó, o morar e o residir. Quem mora, mora em uma casa. Quem reside, reside em uma casa. Esses dois verbos exigem o em. Agora, esses dois verbos chegar e ir não exigem em nunca. Então, usar o em junto com chegar e ir está completamente errado. Adolfo, o que eu uso? Tem que usar a preposição a. Como assim? Cheguei à nossa casa, esse é o correto. Cheguei à sua residência. Cheguei ao bar. Fui ao bar. Irei ao bar. Irei ao recinto. Sempre com a preposição a. Então, esse verbo chegar e ir, quando cai, é um erro de quase 100%, por causa desses dois verbos que confundem, que exigem o em. Esses dois verbos, sim, exigem em. Moro em algum lugar, resido em algum lugar. Agora, quem chega, chega a algum lugar. E quem vai, vai a algum lugar. Adicione esses dois aí, gente. Adicione esses dois aí, tá? Colocar esses dois. O preferir, tá? Quero falar do preferir também. Preferir, o verbo preferir. Isso daqui tem muita gente que ainda erra. Quem prefere, prefere uma coisa. Tá, beleza, prefiro água. Prefiro água. Mas quem prefere, prefere uma coisa a outra. E eu vejo muita gente colocando do. Prefiro água do que feijão. Sei lá, inventei. Mas eu prefiro água a feijão. Água a feijão. Então, gurizada, quem prefere, prefere uma coisa a outra, nunca do que outra, tá? Do que, nesse sentido aqui, não. Então, gurizada, tomem cuidado nesse verbo preferir. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Deixa eu ver se tem mais algum verbo. Estou olhando uma colinha aqui. No sentido, deve ser eu não vou esquecer nada. Tem inclusive esse verbo que eu falei. O esquecer e lembrar. Esse aqui agora vai ser a bruxaria. Deixa eu ver se... Deixa eu baixar aqui. Aqui, eu vou escrever aqui. O responder. Responder? Não. O esquecer. Esquecer e lembrar. Agora sim vem a bruxaria. Tofo do céu. É. Cruzada, olha para mim, solta tudo que tu tá fazendo e presta bem atenção no que eu vou te falar. Esses verbos aí não aceitam preposição. Como assim? Quem esquece, esquece de alguma coisa, né, Tofo? Não. Quem esquece, esquece alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Ou seja, esses verbos não exigem preposição. Mas, Tofo, eu já vi com preposição. Tá, tem com preposição. Não entendi mais nada. Calma aí. Ele esquece a data. Tá? Não tem preposição, está corretíssimo. Agora, se eu usar esse cara aqui, ó, com esquecer ou com lembrar,
Aí usa o de na sequência. Então, ele se esquece da data. E lembra-se da data, aí tu usa o de. Então, esse de aqui, ó, só é usado aqui, de, o da, o do, né? Se tiver o se. Ah, e se tiver o me? Não, não. Lembrou-me a data. Lembrou-se da data. Então, tomem cuidado, gurizada, com o verbo esquecer e lembrar, que não exige preposição. Só exige preposição se tiver o se junto desses verbos, de esquecer e lembrar. Ok, isso é novidade. Isso é novidade, porque vocês acabam errando coisas grotescas, que a gente fala errado. No dia a dia, a gente acaba escrevendo errado. Então, quem esquece, quem lembra, esquece alguma coisa, lembra alguma coisa. Agora, quem se esquece, quem se lembra, é de alguma coisa. Aí, nesse caso, exige preposição. Tá? Isso daí a gente não vai errar nunca mais. Nunca mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que... Ah, vamos lembrar, né, que nem eu falei ali, quem namora alguém ou alguma coisa, né? Então, sem preposição. Sem preposição. Agora, quem se casa e quem noiva, né? O verbo casar e o verbo noivar, aí nesse caso aqui, gurizada, exige a preposição. Esse sim tem que ter a preposição. Geralmente o com, né? Indica a companhia, né? Com, sempre o com, tá, gente? Então tome cuidado, namora sem preposição. Casar e noivar, casa com alguém, noiva com alguém, exige a preposição. Tranquilo isso daí, gurizada? Tranquilo? Espero que sim, hein? Espero que sim. O que mais que eu posso falar aí para vocês? No sentido de aspirar, eu já falei do aspirar, né? Preferir, já falei. Pagar, perdoar e agradecer. Ah, esse é interessante. Pagar, perdoar. Vou apagar aqui, tá, gente? Vou apagar aqui, que daí sobra um espacinho para eu escrever. Então, aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Não apagou? Opa, acordou. Escrevam aí os verbos. Pagar. Bota aí, pagar. Bota aí o verbo perdoar e agradecer. Pagar, perdoar, pagar, perdoar e agradecer. Olha só, agradecer. Prestem muita atenção agora. Qualquer um desses verbos aqui, vocês podem colocar preposição ou não, tanto faz. Na realidade, não, eu vou resumir. Pagar, perdoar e agradecer, tá? Se for coisa, é sem preposição. Agora, se for alguém, aí é com preposição. A alguém, né? Aí usa sempre a preposição a. Então, paguei algo a alguém. Paguei a conta ao garçom. Perdoei o fato ao padre. Sei lá. Agradeci o presente ao Papai Noel. Então, gurizada, se for coisa, é sem preposição. Agora, se for alguém, a com preposição. Gurizada, prova de vocês, o que vai cair são esses verbos que nós vimos. Qualquer outro verbo relacionado não cai de praxe, não é de praxe cair. Ah, então pode cair? Olha, eu acho muito pequena, a chance é muito, muito pequena. Sabendo esses verbos para a parte de regência,
Tu tá bem, tu tá tranquilo, tá? Ah, então foi a parte dos pronomes relativos ali. Só que eu acho que não vai cair também para vocês, tá? O que a gente pode fazer são os exercícios que nós temos aqui e os exercícios que eu vou deixar para vocês no livrinho, tá? Eu vou mandar as fotos agora do livrinho. Quem vai presencial lá na aula, daí pega e eu entrego para vocês pessoalmente. Mas eu acho interessante a gente fazer na próxima aula, quinta-feira que vem, tá? Os exercícios juntos. Esses aqui vocês podem fazer todos, tá, gente? Vocês podem ir me perguntando e a gente ir fazendo. Até deixa eu ver aqui, deixa eu alencar um para a gente fazer. Ô, Tolfo. Deixa eu ver aqui, escolher. Na verdade, podia fazer todos, né? Vamos lá, então. Vou escolher um aqui para a gente fazer junto. O problema é que eu não estou escutando algumas pessoas. Na verdade, eu estou escutando só dois. Não sei o que houve com o meu áudio hoje e não estou... Bom, vai ficar ruim de corrigir, né? Gurizada, bom, deixo de temas todas essas atividades aqui, tá? Da 48, 49 e 50. E alguém tem alguma dúvida aí? Pode escrever no chat aí se tem alguma dúvida, algum verbo, ficar com dúvida, alguma coisa. Tranquila. Poxa, vou agradecer, Tolfo. Mariana, tá na apostila número 2, só falta o agradecer. Ah, tá. Tá certo, tá certo. Pessoal, é verdade, eu tinha falado, né? Só me repetir. Mas tudo bem, faz parte. Pessoal, alguém tem alguma dúvida relacionada a essa matéria? Queira perguntar alguma coisa? Tranquilo? Vocês acharam tranquilo aí, ó? Uma aulinha de meia hora. Meia hora essa aula aí, tá? Só o que a gente tem que fazer é estudar. Não adianta a gente só ter essa aula aí e não pegar e ficar ó, papapá, 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 papapá. Olha só o que eu vou fazer, eu vou mandar um resumo do resumo lá para o grupo agora. Olhem só, olhem lá. Olha o resumo que eu estou mandando. Olha lá. Vê se vocês receberam. E esse resumo aí que eu tenho, que eu passei para vocês, tá? É um resumo bem importante, porque eu sei quais os verbos que exigem a, quais os verbos que exigem a preposição com, quais os verbos exigem a preposição de e quais os verbos que nunca exigem preposição. Então, ali, vocês pegarem e chegar em casa, ó, papapá, ler 2, 3, 4, 5 vezes, se for necessário, vocês façam isso para não esquecer mais esses verbos, quando que a gente vai usar preposição ou não. Uma coisa que eu não falei, tem uma coisa que não falei, e é bem importante que eu acabei de ver nesse exemplo aí. Verbos com regências diferentes, tá? Estou apresentando, tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Ok. Verbos com regências diferentes. Como assim, Tolfo? Olha só. Verbos com regências diferentes. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, duas regências, tá? Se eu pegar a regência o entrar e sair, tá? Quem entra, entra em algum lugar. Então, exige a preposição em. E quem sai, sai de algum lugar. Como é que vocês falam no dia a dia? No dia a dia, vocês falam assim, ó. Entrei e saí de lá. Galera, são regências diferentes aqui. Quem entra, entra em. Quem sai, sai de. E o que tu tá fazendo aqui? Tu tá usando a mesma regência para os dois verbos. E isso está errado. Não pode. Não pode. Isso daqui está completamente errado. Então, não pode fazer essa relação aqui, porque quem entra, entra em algum lugar. Quem sai, sai de algum lugar. Então, como é que ficaria certo isso daí, Tolfo? Ficaria assim, ó. Entrei
na sala, sei lá, na sala, na cozinha, em qualquer lugar, tá? O certo seria que entrei e saí da cozinha. Vou mudar aqui, da cozinha, tá? Vou botar aqui, cozinha. Então, entrei na cozinha, e aí sim tu vai botar o D. E sair, quem sai, sai de. E sair de lá. Então, gurizada, verbos com regências diferentes precisam usar as regências diferentes. Tu não pode usar, como eu falei, uma regência em para um verbo que não exige em. Tu não pode usar a regência de para um verbo que não exige a regência de. Então, gurizada, prestem muito cuidado nesse sentido também. Digo para vocês assim, isso cai? Não cai, mas poderia cair. É algo que já vem caindo em outros concursos. Quando vê, chega aqui. Um professor pega, olha ali, esse concurso caiu isso aqui, achei interessante, e traz lá para a tua prova do poli, do técnico, do colégio militar, ou do IFE. No IFE não vai ter, né? Ou do colégio Tiradentes, e tu não souber isso aí, tu não vai saber responder, não vai saber se está certo ou se está errado. E eu digo para vocês que tem uma grande chance de cair, sim. Qual é essa chance? 5%. Mas isso não é... Isso é pequeno, Tolfo. Não, não é pequeno. É bem grande, tá, gente? De sair do normal é bem grande. Os outros sempre digo que é 1%. 5% é porque tem um pouquinho mais de chance. Então, gurizada, a aula seria sobre isso hoje, tá? Vou deixar para vocês aí as páginas 48, 49, 50 para fazer, e eu queria falar duas coisas. Primeira, a partir de semana que vem, então, das 5 em diante, vocês têm aula de biologia, depois a aula de português, tá? As quintas-feiras. A aula de história e geografia, estou fechando com os professores, estou tentando botar os dois no mesmo dia, tá difícil, mas eu vou tentar deixar que seja todos no mesmo dia. Tentar os dois na segunda, ou um na segunda ou na terça, não sei ainda. Tá difícil de acertar o horário, tá? Mas assim que acertar, eu passo ali, vou tentar entre hoje e amanhã acertar tudo, já passar para vocês, para a gente já começar a semana que vem com a aula, tá? Pessoal, por hoje é só. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e que vocês aí estudem e prestem muita atenção nos detalhes, tá bom? Um abração para vocês, gente. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, Tô. Façam os exercícios, tá? Tchau, Tô. Tchau, tchau, abraço.